Bem-vinda. Oi, gente, boa noite. Obrigada pela vinda, não? E hoje a gente vai falar sobre o inverno, né? Continuar o assunto. A gente está entrando na estação. E aí eu queria saber se alguma vez, eu acredito que sim, vocês já fizeram escalda-pé. Eu acho que sim, né? Lá em São Paulo não tem muito hábito de preparar. Eu vim conhecer, entre aspas, ter mais o contato com o escaldapé aqui, né? Quando eu vim morar para cá. Em São Paulo, pelo menos a minha família não tem muito hábito de preparo. Não sei, a Mari morando agora lá em São Paulo já tem uns anos, se ela tem esse convívio, né? Se ela tem esse contato com a família do marido dela, enfim. Mas aí a gente vai fazer eu vou fazer uma fala, né, em geral, sobre o inverno e o elemento que está relacionado ao inverno, e aí depois eu vou comentar sobre o escaldapé, tá? Então, começando, o inverno, como eu já tinha dito para vocês, é uma ótima época para fazer o escaldapé, para nos deixar aquecido, né, de alguma forma. Então, o inverno ele se inicia em junho, no dia 21 de junho, vai até o dia 23 de setembro, e ele é considerado um período de recolhimento, né, onde as pessoas ficam mais quietas, vão se recolhendo, precisa nutrir o corpo, porque a gente desprende muita energia para manter o corpo aquecido, né? Então, por isso que a gente vai reservando, guardando energia, se recolhendo, né? E é uma época, e essa época do ano, ela é uma época onde apresenta características frias, tá todo mundo aquecido, né? Agasalhado. É considerado pesado o tempo, é mais denso, é mais pesado e úmido, né? E de acordo com a medicina oriental, que eu sempre puxo para esse lado, né, que é o que eu trabalho tanto no Ayurveda, na medicina indiana, quanto na medicina chinesa. Como a gente sempre comenta que tudo no universo, tudo no cosmos é formado por 4 elementos, né, que é o fogo, a terra, a água e o ar. Mas no Ayurveda existe ainda a presença do éter, né, do elemento éter, e na chinesa do elemento madeira, né? E como ele permeia, os 4 elementos, eles permeiam todo o universo, então tudo está relacionado. As estações do ano, os temperamentos, e inclusive, como a gente vem fazendo, né, essa série de lives, o que acontece? No verão, a gente deu ênfase para o fogo, no outono, a gente deu ênfase para a terra, o elemento terra, na primavera, o ar, e agora no inverno a gente trabalha com o elemento água. E o que o inverno traz para a gente? Aquele aquecimento, né? Aquele acolhimento, aquele quentinho para o corpo. E qual é o alimento que mais traz esse calorzinho para o corpo, esse colinho para o corpo? É uma sopa, né? Então, a gente prioriza o quê? Alimentos mais quentes e nutritivos para nutrir o nosso corpo, como caldos, ensopados. Agora é uma ótima época para começar a tomar chá, né? E a gente precisa manter a imunidade do nosso corpo, né? Nesse período de inverno, porque com as outras estações, no outono, a gente vem preparando o corpo para entrar no inverno. Então, a gente saiu do verão, vai começando, indo para o inverno, vai começando a nutrir o corpo para deixá-lo pronto, nutrido para o inverno, né? E aí, como o inverno representa o elemento água, que trabalha o temperamento fleumático, isso já dando uma ênfase para os temperamentos, né? O temperamento fleumático é como se fosse um irritado, não tão irritado assim, né? Traz aquela irritação um pouco mais fraca, um pouco mais amena, comparado com o colérico, por exemplo, mas ele permeia
todos os lugares, né? Ele conversa com todo mundo, assim, ele traz um... ele se adapta bem, né? Como se fosse água, né? A água, ela não tem forma, então ela vai se adaptando a tudo por onde ela passa, né? E na medicina chinesa, o elemento água também, ele trabalha o sentimento medo, né? Que está relacionado com o órgão, com os rins, né? E os rins, na chinesa, ele é a nossa caixinha de ouro, assim, o nosso baúzinho do ouro, assim, sabe? Do nosso tesouro, porque ele guarda muito a nossa energia ancestral, a nossa ancestralidade. Então, a gente precisa cuidar muito dos rins, principalmente nessa época do inverno, tá? Quanto à energia, né, do yin e do yang, que eu sempre enfoco sobre isso, a energia yin que está voltada para esse inverno, justamente por ser uma energia mais recolhida, uma energia feminina, uma energia mais interiorizada, totalmente oposta da energia yang, né, que é o calor, que é o sol, que é o fogo. Essa não, essa já é uma energia mais fria um pouco, né? E aí ele começa a equilibrar as energias, tanto do Yang quanto do Yin. E o escaldapé, que a gente... Então, isso foi uma introdução, né? Para poder entrar no escaldapé propriamente dito, que é uma época excelente para fazer, né? Para Não aquecer, sei, mãe, o que é mãe? para nos nutrir, Pronto. para nos manter Eu aquecidos. não sei, não sei como é que era. Você está ouvindo, está... Entendeu? Tá. Para nos manter aquecidos, né? Para manter o corpo aquecido. E aí a gente vai, eu vou dar vou explicar sobre o escaldapé propriamente dito. Pelo dicionário, o que ele é? Ele é um substantivo masculino que diz o quê? Que é a imersão dos pés na água bem quente, até a canela, mais ou menos, para ter uma finalidade terapêutica, né? E preventiva. E aí, historicamente falando, é muito antigo o escaldapé, né? Na parte da medicina oriental, já vem há tantos mil anos, e na ocidental, desde as civilizações mais antigas, né? Da Grécia e Roma Antiga. Eles já faziam encontros naquelas piscinas, naqueles encontros políticos, né? Encontros públicos, assim. Da polis. Da polis, isso. E aí eles realizavam o escaldapé também, né? Além daqueles banhos, né? Conhecidos. E é a mistura, né, da água quente com ervas numa bacia, que vai trazer o quê? Os pés, quando eles entram em contato com a água, eles conectam a nossa essência, né, com o corpo e da alma, por alguns minutos que seja, ele traz esse recolhimento, né, essa introspecção, essa autoconexão, né, com as ervas que a gente pode escolher, né, na hora do preparo. Posso? Uhum. E os seus benefícios são inúmeros, né? Traz um relaxamento, trata as dores nas pernas, a circulação, problemas de circulação, cansaço, gripes e resfriados, traz aliviando, né? Traz uma calma, alivia o estresse do dia a dia, trabalha a ansiedade, a insônia também. E esse aquecimento dos pés, ele traz verdadeiramente essa vitalidade que o corpo está precisando para manter nutrido, né? Aquecido quando nossos pés, as nossas extremidades, pés e mãos ficam frias, então a gente perde vitalidade ali. Então a gente precisa manter de uma forma aquecido, sempre aquecido. Por quê? Porque os pés, na reflexologia, eles têm pontos específicos que trabalham o nosso corpo, energeticamente falando, né? Cada órgão do nosso corpo, assim como na orelha, né? São microsistemas, né? Como os orientais falam.
Tem nas mãos, nas orelhas, nos pés. Então, determinados pontos característicos na sola dos pés, no caso da reflexologia, vai tratar energeticamente certo órgão no corpo, né? E mantê-los aquecidos ainda dá mais esse calor, dá mais vitalidade para o determinado órgão, né? Tratando as doenças. E aí, o corpo, as nossas extremidades, mãos e principalmente os pés que estão ligados à terra, eles são mais frios. E a energia fria é a energia yin, né? E a parte superior é a energia yang. Então, está voltado mais para o sol e as pernas mais para a terra. E isso, trabalhando o yin e o yang dessa forma, aquecendo as extremidades quando ficam muito frias, é uma forma de mantê-los em equilíbrio, ou seja, o yin, para não ocorrer um agravamento, ter mais yin, energia fria, do que o normal, a gente utiliza uma possibilidade do escaldapé justamente para trazer esse equilíbrio, diminuindo essa quantidade de yin para subir um pouquinho a energia de yang e mantê-lo assim em equilíbrio. Né, com isso, é fundamental mantermos os pés sempre aquecidos, né, para manter a nossa imunidade também, porque o tempo com essa alteração de tempo, um dia está quente, outro dia a temperatura baixa lá para baixo, a gente não tem como manter a nossa imunidade equilibrada, né? Além do cuidado da alimentação também, a gente precisa manter os pés aquecidos, porque, como eu havia dito, o rim, que trabalha a nossa ancestralidade, a nossa energia vital, o baço também, a imunidade junto com o estômago, eles precisam estar nutridos de alguma forma, aquecidos, né, para proporcionar uma saúde e bem-estar, além da imunidade. E o escaldapé também, o que ele, fisiologicamente falando, ele acrescenta o sal grosso, né, na água quente, e ele trabalha a bioeletricidade do corpo. Por quê? Porque nós somos 70%, quase 70% de água, né? E o corpo, em contato com uma solução salina, ele favorece a atividade elétrica das células, mantendo o equilíbrio bioelétrico no corpo, né? Nas trocas de íons, né, entre as células também. E também pessoas colocam o sal amargo para facilitar, misturam cerca de 10% junto ao sal grosso, porque eles alegam que ajuda a retirar a toxina do corpo de alguma forma, né? Ter essa purificação do corpo, né? E como que a gente prepara, né, o escaldapé? Numa bacia, obviamente, a gente vai colocar a água quente, desde que você sinta uma temperatura agradável, que não fique muito quente e também nem muito fria. Lógico que tem pessoas que o limiar, né, do calor, assim, para a água quente, varia muito de pessoa para pessoa, né? Adiciona as ervas, os óleos, pode ser colocado também, os óleos essenciais, e acrescenta alguma erva que você goste, ou alguma flor, para trazer uma harmonia ali para a solução, né, para o seu tempo de recolhimento. E aí você coloca os seus pés cerca de 20 a 30 minutos, mais ou menos. Enquanto a água vai esfriando, você pode ir adicionando um pouco mais de água morna para ter esse período para ti, né? Esse ritual para ti. Né? Se quiser, não falei das bolinhas também. Se quiser, pode adicionar pedras, né? No fundo da bacia. Ou então bolinhas de vidro, aquelas bolinhas de gude, para quê? Para estimular também uma massagem na sola dos pés, para já ir indiretamente estimulando esses pontos da reflexologia. Agora, existem inúmeras ervas, né, para trabalhar, para fazer esses escaldapés. Você pode optar por ervas calmantes, estimulantes, para limpeza energética também, como as
as ervas calmantes, eu cito aqui a camomila, a erva doce, a lavanda, as estimulantes, o alecrim e o hortelã, inclusive o hortelã é até bom, ele melhora a circulação, né? E acrescentando o hortelã ali, aquela água quente, indiretamente tu vai estar fazendo uma certa inalação, né? Do vapor, tu vai inspirar o perfume, né? A essência do hortelã. E para limpeza energética, pode ser a arruda, guiné, manjericão e sálvia. Agora, as folhas de louro também muitas pessoas acrescentam para que tenham um efeito antifúngico, anti-inflamatórios e estimulantes. E os óleos essenciais, pode ser adicionado também, lógico, aqueles que de sua preferência, como a lavanda, o capim-limão, também é bem gostoso sentir a essência. Pode ser colocado também o tea tree, que é o óleo de melaleuca, né? Porque ele tem essa ação antifúngica e é excelente para os pés também, como uma limpeza, né? Para manter os pés limpos, né? As unhas ali, ter uma ação antifúngica também é muito bom. E aqui é um exemplo de escaldapé que eu apresento aqui para vocês para inchaço nas pernas, né? Geralmente as pessoas, quando ficam muito tempo, trabalham muito tempo em pé ou muito tempo sentada, no final do dia, realmente as pernas ficam cansadas e tendem a inchar, né? A ficar com edemas. E aí, o que a gente pode preparar? Como que a gente pode preparar? Numa bacia, a gente vai colocar água quente, né? E se for a erva seca, como o alecrim, por exemplo, a folha seca do alecrim, você vai adicionar 5 colheres de sopa. Ou o alecrim verde, ela é in natura, você pode acrescentar 3 ramos de alecrim. Junto com a sálvia, né? Se for seca, também 5 colheres de sopa, ou 15 folhas de sálvia fresca. E além do sal grosso, propriamente dito, e também pode colocar me fugiu o nome. Aquele que limpa que eu falei para vocês. Tá, me fugiu, daqui a pouco eu lembro, gente, desculpa. Melaleuca. Não. É o outro sal que era 10%, sal amargo. Sal amargo. Muito obrigada, sal amargo, isso aí. Além do óleo de melaleuca, né, para desinfetar, para ter essa ação fungicida, e também pode colocar o seu o óleo essencial, de preferência uma lavanda, por exemplo, para trazer esse relaxamento, né. Lógico que há contraindicação, né, todo cuidado a gente precisa ter, porque por mais que seja um rito muito tradicional, muito popular, precisa ter um cuidado, né? Então, para as pessoas, para as gestantes, para hipertensos, para pessoas com câncer, precisa ter todo um cuidado e com orientação médica. Então, para as gestantes, no final da gestação, geralmente as pernas ficam mais inchadas, né? E se o obstetra autorizar, não tem, né? É muito bom até para a gestante, porque traz um alívio para as pernas, né? E também as massagens, né? As massagens relaxantes para a gestante, também com uma técnica correta, também auxilia muito. E para as pessoas, né? Para os hipertensos e para as pessoas com câncer também, com orientação do médico. Se o médico autorizar, tá tudo certo, né? E todo esse preparo, né, é um ritual, né, para você, é um carinho que você dá para ti, né? Então, escolher um lugar adequado, com uma música ambiente, um livro que você queira ler, que você, né, goste, criar um ambiente para te dar esse carinho, né? Porque você é a pessoa mais importante, né? Então, tomar um chá também, ter todo esse ritual para ti, para que você se sinta bem contigo mesmo e relaxado, né? Num momento tão especial assim.
É muito bom, né? E caso tu queira fazer um tratamento ainda mais completo, antes de fazer o escaldapé, você pode preparar os seus pés, né? Por quê? Porque os pés, na verdade, a gente sempre esquece deles, né? E eles são muito importantes, porque eles que nos carregam, eles que nos levam nos fazem caminhar, que nos suportam mesmo, né? Para a gente ir a lugares, né? E a gente esquece deles. Então, ter um cuidado, ter um carinho especial com eles, fazer uma esfoliação de tempos em tempos, passar um creme, um hidratante, passar um óleo que hidrate bem a sola dos pés, fazer uma massagem, para aí sim, depois da esfoliação, finalizar com o escaldapé. Aí é um spa para os pés mesmo, né? É um presente para os teus pés. Você vai agradecer, os teus pés também vão agradecer eternamente, né? E faz com que você tenha uma boa noite de sono, né? Todo esse movimento que você faz com os pés traz esse relaxamento, né? E aí é isso, mantê-los sempre aquecidinhos. Hoje está uma noite muito propícia para fazer, e não sei se vocês estão com algum preparo aí do lado de vocês, mas hashtag fica a dica, hoje tá bem propício para fazer um escaldapé. E é isso, gente. Muito obrigada. Não sei se eu falei muito rápido, mas alguém tem alguma dúvida? Quer que eu diga? Tá bom? Ana, eu sou engraçado, né? Eu consigo, para mim, o escaldapé, eu tenho retornos comigo do benefício que o escaldapé causou em mim. E assim, um deles foi me tirar da febre. Então, assim, o escaldapé me tirou da febre. Uma febre alta que eu tinha. Claro que foi um combo, né? Eu estava com febre, estava longe de casa para buscar ajuda, não queria tomar nenhum antitérmico, e aí eu usei o escaldapé, só água quente e água quente quente, para ser um escaldapé, não é tirar a pele, mas o pé sair vermelho depois da finalização do escaldapé. E a chaleira do lado quente, e na hora que eu sentia que a temperatura baixou um pouco da água, eu acrescentava mais água quente e assim ficando um tempo. E tomando chá de alho com limão, mel e transpirando as bicas, tá? Então, assim, para mim, o escaldapé é um sinônimo de um grande remédio, sabe? Barato, bom, efetivo, sabe? E então, dor de cabeça e febre, para mim, hoje, para qualquer pessoa, eu digo, faz um escaldapé, porque ele contribui para caramba. Agora, a minha colocação para ti é porque a contraindicação de escaldapé para grávidas, e eu até consigo um pouco entender, sabe? Se for fazer um escaldapé desse que eu faço, que é pelando, tá? Mas assim, você tem mais alguma informação sobre o câncer com metástase? Ou você só tem essa informação e será que um médico ele saberia dizer para um paciente dele que está nesse nível de não faz ou faz, e se ele sabe esse tipo de coisa, essa informação a gente tem? Olha, até tem, porque assim, se for avaliar, a água quente, ela dá uma vasodilatação, e aí aumenta a circulação ali no local.
E a circulação aumentada ali no local, ocorre um aumento de nutrição ali para as células, né, de alguma maneira. Então, né, a não ser que o médico, né, autorize determinado estágio que esteja as células, aí tudo bem, né? Se ele autorizar, tudo bem. E na febre, o escaldapés, ele literalmente puxa, né? Lá para a terra, lá para os teus pés, porque a gente precisa estar com os pés aquecidos, né? Não pode estar com a cabeça quente, e sim os pés aquecidos, né? Mas, e quanto eu entrevistei, né, uma doula, e ela comentou que não estimula, né, no caso porque eu perguntei para ela se, pelo menos a partir, né, o primeiro trimestre da gestação é aquele período que você tem que ficar com todo cuidado para tudo, né? E aí ela comentou, ela falou, olha, não, eu com o meu trabalho, próximo, né, do nascimento, até traz o alívio para a mãe. Por quê? Porque ela já está começando a ter esse contato com a água quente, né, para ajudar no parto, né, trazer essa abertura, essa vasodilatação, né, mas não necessariamente irá estimular o parto, né, mas vai trazer esse alívio para as pernas, né, para os membros, porque estão muito inchados, né, e aí tanto que a gestante, ela sempre fica com os pés um pouco mais para cima, para ter essa circulação de retorno, e também as massagens auxiliam muito, né, para ajudar na diminuição do edema, né? Mas, pelo que ela me comentou comigo a respeito né, do próximo do parto, às vezes é até um alívio para a gestante. E para quem é paciente, né, por causa disso, né, da parte fisiológica, mas se o médico autorizar, tá tudo bem. Eu acredito que não deve ser feito com tanta frequência, né? Sim. Mas pelo menos para trazer um calor, né, para o paciente, né, para mantê-lo aquecido, né? Eu acho que poderia ajudar, sim. Claire, desculpa. Oi, não, imagina. A minha questão é porque assim, ó, eu faço, quando eu não tenho chá... Estão me ouvindo? Tá. Eu faço e uso também o eucalipto cheiroso, né? Tem o eucalipto que ele dá um cheirinho bem agradável, e inclusive a gente aproveita para inalar, né? Aquele cheiro e faz um bem danado. Mas assim, ó, eu sou hipertensa. Tomo medicação já há mais de 20 anos, está estabilizada, mas não tinha esse conhecimento que ele seria restrito, assim, Ana, até que ponto tu me fala que preciso falar com o médico, então, sobre isso, sobre essa questão, ou porque, assim, nunca tive alteração nenhuma, faço, me sinto bem, minha filha indica, no caso, minha filha, tudo, né? Mas a questão seria para mim mesmo, porque eu sou hipertensa, mas nunca notei nada de diferente, assim, ao menos... Tu Sim. faz com frequência, como todos os dias, por exemplo? Não, todos os dias não. Umas 2 vezes por semana no inverno, assim, 2, 3 vezes por semana, às vezes cada 10 dias, 3 vezes, assim, Não, tudo bem, mesmo porque tu tá medicada, né? A tua pressão está estabilizada, né? Estabilizado, Não teria problema, porque ele mexe com a vasodilatação, né? Com a circulação ali. Né? Porque, inclusive, se ele é vasodilatador, para mim, eu acho que, inclusive, eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso, porque eu tenho problemas de cãibra. E a cãibra, ele ajuda porque falam-se, né, que a cãibra também é na parte da circulação, né? Que é na parte da circulação. Então, ele ajuda também. Ele me ajuda nas câimbras, porque eu fiz todos os tipos de exame e não tenho nada com deficiência de potássio, de nada. Não tenho nada. Então, presume-se que deva ser da circulação, né? Que não está chegando ali, sei lá, eu acho que oxigênio nos nervos, não sei como é que se fala, não tenho esse conhecimento científico, né? Mas ele me ajuda,
Assim, eu vejo que me auxilia muito. Mas então tá, Que foi bom. bom, Ana, Ah, foi bom. E eu gosto muito, sabe? Principalmente com o eucalipto cheiroso aquele. Eu acho maravilhoso, né? Porque daí aproveita para dar uma. sim. Inclusive, bota por cima, assim, no início, daquele cheiro bom, assim, e faz um bem danado. Uhum. Obrigada, queridas. Obrigada Nada. mesmo. Eu queria falar. Não, aqui tem os comentários, né? A Sônia falou, sou paulistana e minha família fazia assim. Oh, que legal. E a minha Dani, não. né, que colocou como faço com os óleos essenciais. Ah, tá. Dani, tu pode colocar algum óleo essencial que você goste, da sua preferência. Por exemplo, capim-limão. Depende do que você quer, né? Mas Se como for- assim, quantas Ah, gotas, de quantas repente, gotinhas, né? né? Isso? Quantas gotas? Tá. Então, se for uma bacia, cabe quanto? Uns 2 litros, 3 litros de água, mais ou menos, tá? Umas 5 gotas, de 5 a 10 gotas. Aí você vai sentindo, né, pelo o vapor, né, o aroma, e você vai controlando mais ou menos o que for melhor para ti ou não. Né? Mas assim, no mínimo 5 gotas. Tá? Mais alguém? Eu queria dizer que eu fiz Ah, é? ontem, só que É. também o depoimento, que eu estava assim, com muito frio, passando mal, que eu não conseguia levantar, sair debaixo do cobertor. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Minhas extremidades ficam muito geladas também no inverno, assim, eu sinto o nariz, mão, os pés. E aí, na hora que eu fiz, assim, Nossa, parece que foi um levanta-defunto. Assim, eu consegui levantar e fazer coisas, assim, que eu estava muito jogada sem conseguir, assim, encarangada, né? Então, foi interessante que foi esse efeito estimulante, no caso, né? Que eu fiz no meio do dia. Deu esse start, assim. E é legal colocar também as flores, né? Para trazer uma plástica, né? Um visual bonito ali, né? Porque é todo um ritual mesmo, um preparo para ti, a escolha das ervas, a escolha das flores, um perfume. Você trabalha com seus órgãos do sentido, né? Acender com a visão, uma vela, né? Uma acender uma iluminação. vela. É um ritual para ti, é um cuidado para ti, né? Não é algo tão automático de pegar, fazer, aquecer e papum. Não, não é assim. É todo um cuidado que você tem contigo, né? E te ajuda, né? Eu acho que é bem... você sai outra pessoa, né? Na real, sai outra, assim. Todo esse cuidado contigo é muito bom. E no caso da Claire que falou, né? Do eucalipto, tu já está inalando, né? Fazendo uma inalação, já vai limpando tuas vias aéreas também. Associa com a aromaterapia, né? A aromaterapia aí tá totalmente ligado, assim, com os sentidos. É bem bom mesmo. Mais alguém, gente? Eu só acrescentaria que é interessante a gente prestar atenção nas escolhas que a gente faz, né? Então, o escaldapé com mais coisas acrescentando, sejam elas flores, que flores? Sejam eles que óleos, que óleos? Porque cada um tem um significado, né? Então, a gente faz de uma maneira aleatória, você puxando o que você gosta, presta atenção nesses movimentos que são feitos, nós estamos fazendo para nós mesmos, né? A Claire já definiu qual que é o óleo que ela gosta, o que esse aroma traz para ela. Então, assim, é proveitoso esses instantes que você vai ter com os pés na água, de repente fecha o olho e veja o que esse perfume te remete, sabe? O óleo, ele ativa os sensores na pele. Então, você está escolhendo algo que ativa em você alguma coisa, né? Então, assim, tem uma relação grande, a gente associando os óleos ou as flores, e que tipo de flores que a gente quer pôr, ou que tipo de ervas que a gente quer pôr. Uma coisa é pôr flor, outra coisa é pôr ervas, né? E o que isso remete a nós,
porque é muito particular. A não ser que tenha uma pessoa que esteja te tratando, que te conheça e que te envolva com outra coisa para você despertar outras coisas nesse escaldapé, né? Mas quando a gente faz só para nós, você toma a decisão do que pôr, e aí muda, porque daí ou você pode responder, bem, eu peguei qualquer um, peguei um óleo que tinha lá em casa e coloquei. Sim, mas poderia não ter colocado e colocou. Então, por que colocou? Né? Porque é um momento para ficar conosco. Então, é muito legal. É muito legal. A Ana falou, pega um livro e lê. De repente, sim, é interessante pegar um livro, mas assim, sentir o pé, sentir a água quente, isso você pode quase fazer uma viagem, a tua intuição pode aflorar num escaldapé, sabe? E aí você trazendo mais elementos para ele e que te estimulam os sentidos, é interessante fazer, tá com um caderninho, não para ler, mas de repente para anotar alguma intuição que surja num escaldapé, né? Se a gente não tiver com nenhuma que nem eu dizendo, eu vou sair da minha febre, né? Eu quero sair da minha febre. Ou eu quero sair da minha dor de cabeça. Na época em que eu tinha dores de cabeça, eu tinha enxaqueca, essas épocas já passaram faz tempo, ainda bem, né? Mas era um grande alívio, era um grande alívio, né? E de qualquer maneira, hoje eu percebo que era o corpo pedindo para parar, o corpo pedindo para receber zelo, o corpo pedindo para fazer esse movimento, né? Colocar uma Então, intenção, né, Soraya? Nesse caso, Isso, quando a gente tem uma intenção, claro. isso. Então, tá, gente. Mais alguém para falar? Ana, agradecemos você. Eu que agradeço. Passou aquele buraco no estômago, assim? Passou. Meu Deus. Se a gente não traz esses enfrentamentos, a gente não passa por etapas, né, Ana? Então é muito bom. A gente vai indo, vai amadurecendo, vai buscando mais informações e compartilhando isso com os outros. Isso é muito bom. Tá? Obrigada Então, pela oportunidade, né? imagina, eu é que agradeço, obrigada. Obrigada pelas meninas que aqui vieram. Vamos trazer cada vez ou convidar mais pessoas, porque não está tão ligado assim ao floral, né? A gente está ligado à estação. E a estação e esse ritmo é muito importante que a gente vá cavocando e chamando mais um, que às vezes tem pessoas que estão tão fora do ritmo, sabe? Não estão percebendo assim, que às vezes um encontro desse simples e trazendo informações que são singelas e que a gente pode aplicar no dia a dia, pode de repente despertar alguém para um olhar pela natureza, né? Por estar inserido nesse processo, que é o que a gente tá inserido, né? Então, meninas queridas, muito obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada, Mari. Obrigada também. Fiquem bem. Tenham um bom descanso e, se for oportuno, fazer um escaldapé hoje, que está bem propício. Obrigada, gente. Gratidão. Beijinho para vocês. Se aqueçam nesse inverno. Fiquem bem e fiquem com os anjos. Tchau, meninas. Beijo. Tchau.